Tony e pela Marjorie. Quer dar alguma contribuição inicial? Boa tarde, né? Boa tarde. Prazer. Pode cá? Pode cá. Eu pensei que já era um canal do Tá fazendo um canal depois. Em vez de entrevistar só o resto, entrevista outros. Enriquece mais o canal e dá mais engajamento. A nossa primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro contato com a química? E o que mais lhe chamou a atenção nesse primeiro contato com ela? Vamos lá. O primeiro contato com a química foi quando eu fazia. Isso, fazia oitava série. Vocês hoje em dia seria o 9º ano. Aquilo era ciências, mas as ciências eram divididas em física, química e biologia. E, diferente da maioria das escolas que a gente tem, como esse contato foi fora do Ceará, foi em Brasília, a gente já ia para o laboratório. Coisas que vocês agora estão começando a despertar isso comigo na sala de aula. E quando a gente começa a estudar uma ciência, que a gente vê a prática, desperta mais curiosidade. Desperta mais curiosidade quer dizer que você tem mais vontade de estudar para tentar entender aquilo que você está vendo através dos fenômenos. A data, você quer a data? Não, 83. Não. 1993, talvez os pais de vocês não fossem nem vivos nessa época. Dá o quê? Dá 17 com 23, 40 anos. Vai fazer esse ano. Sou novo, né? Seu primeiro contato, então. Segunda pergunta é: qual foi a sua impressão ao entrar pela primeira vez em um laboratório de química e o que sente hoje quando mostra o laboratório para os seus alunos pela primeira vez? Sente algo no olhar deles, alguma emoção, por exemplo? A primeira vez quando a gente entra, que eu entrei há 40 anos atrás, curiosidade, né? Muita coisa nova, muita coisa que você não sabe o nome, cores, formas. Hoje em dia, quando vamos lá fazer uma comparação, vocês, uma parte da turma foi semana passada comigo, né? Estamos falando em março, dia 20. Muitos ficaram só batendo selfie, né? Eles ficaram as coisas lá dentro, eles ficavam mais dispersos. Mas eu entendo a dispersão porque tem muita coisa que você vê. A primeira ideia quando eu levo vocês para o laboratório é como se fosse assim, uma tempestade de curiosidade. Você vai ter um bocado de coisa que você quer pegar, não pode. Um bocado de coisa que você quer andar, não pode. Então vai devagarzinho, a gente vai aprendendo igual a criança, a gente vai aprendendo a engatinhar, depois a gente aprende a ficar em pé, depois a gente dá os primeiros passos, daqui a pouco a gente corre. Até quando você corre, você nunca mais fica lá dentro. Então, essa é a diferença que o senhor sente? A diferença é a curiosidade. Muitos de vocês vêm de escolas particulares que já, em algum momento, já entraram no laboratório. Tem uma pequena noção. Outros a gente vê assim um pouquinho abismado. Mas não a palavra certa é empolgados, né? Principalmente que faz parte do curso. E a vivência de vocês no futuro seria uma parte mesmo. Então, vocês vão passar mais 15, 20, 30 anos no laboratório. Destino vai dizer. Então, tipo, o senhor acha que, por exemplo, se nós seguirmos a área, nós nos interessaremos ainda mais de acordo com quanto conhecemos? Outro momento que vocês vão ficar fascinados, quando tiver a oportunidade de fazer uma visita técnica, tipo a indústria. Aí quando a gente passa no laboratório da indústria, vai ver que é bem pequenininha, menor que uma sala dessa. Mas é uma sala concentrada. Porque chega as amostras, você tem que fazer as análises e dar resposta imediata. Não é um laboratório de didática, você tem várias coisas, vários equipamentos. Mas você até se dispersa mais. Num laboratório de uma fábrica, não. Ele é mais específico, você tem que estar ali concentrado como técnico, você tem que dar uma resposta. Porque dependendo da sua resposta, uma linha de produção pode parar ou não, um produto pode ser aceito ou não. E o que lhe levou a escolher a área da química? Teve algum químico como referência, por exemplo? Olha, eu tive bons professores de química desde o ensino médio. Assim, se eu disser, posso até ser um pouquinho chato, não existe aquele. O despertar da ciência é que me aproximou para a química. Sendo que a minha primeira aprovação de vestibular não foi em química. Minha primeira foi em engenharia civil. Porque eu queria fazer engenharia química antigamente só tinha vestibular no meio do ano. Aí eu cursei 6 meses de engenharia civil, depois eu passei para engenharia química e me formei em engenharia química, depois me formei em química, depois me formei em física,
tenho uma especialização em engenharia do petróleo, fiz mestrado em engenharia química e agora estou em química para doutorado. No futuro, acho que eu vou fazer psicologia para me entender. Pra se auto-entender. Ah, não, astronomia, tô brincando. Após a conclusão da sua faculdade, o senhor já começou a trabalhar diretamente na área? Não, já antigamente tínhamos estágio, né? Eu estagiei na Petrobras, eu estava fazendo engenharia química. Assim como me formei, não, durante o processo final de conclusão, passei na seleção com a empresa alimentícia, que era aqui na Serra Grande da Ibiapaba. Trabalhava com sucos, extratos, doces e aí vai. Depois eu trabalhei na indústria de resinas sintéticas. Aí entrei para a área do magistério, da educação, onde eu estou até hoje. Então, de indústria, eu tenho conhecimento para a área do petróleo, alimentícia e indústria fina. Então, trabalhei com indústria de cosméticos. Ao resto, a gente já participou de alguns momentos assim, conhecendo a indústria em si. E, no decorrer de professores da área federal, desde o Rio Grande do Norte até aqui, fazem 11 anos, vai fazer 12 anos agora, e a gente visitou um bom grupo de tipos de indústria com os alunos. Na área, o senhor começou com a engenharia química, não é isso? Exatamente. O senhor tinha um sonho de ser professor, por exemplo? Ou em específico professor de química? Quando a gente começa a graduação, o sonho da gente é ser engenheiro, né? Só que as condições do mercado e as condições que vão aparecendo para a gente levam a gente para um destino que foi o magistério. Eu lecionei já 18 anos em escolas particulares de Fortaleza. Aí depois, né, eu passei por concurso da Rede Federal, a gente saiu dessa parte de ensino de escola particular. Por um exemplo, os seus 2 cursos que o senhor fez, tanto o primeiro semestre em engenharia civil, quanto o primeiro semestre em engenharia química, o senhor teve alguma dificuldade com as matérias? Em específico nesses primeiros semestres? Não no aspecto de dificuldade de matérias, e sim do volume de conteúdo que são no primeiro semestre. Porque não são muitos, né? Antigamente, quando fazia engenharia civil, a gente só fazia estatística, cálculo, biologia, física e química. Então, são 5 matérias, das quais eu aproveitei assim quando eu entrei na engenharia química. Então, quando eu passo na engenharia química, eu não faço o primeiro semestre, né? Eu já vou para o segundo semestre. Só fiz uma disciplina do primeiro semestre, que foi biologia com a turma em si. Por quê? Porque eles não aceitaram a biologia que eu trouxe do outro curso, porque a carga horária era menor do que a que tinha no curso de engenharia química. Então, a minha turma em si, eu não faço parte da turma que eu entrei, porque eu sempre estava um semestre na frente. Tanto que eu terminei um curso em 4 anos e meio, que era 5. E eu me formo só com outro colega dessa mesma turma, porque ele antecipou a disciplina. De 50 que entraram, nós nos formamos juntos em 4 anos e meio, 2. E já veio tem até a nossa placa, um dia se vocês forem no UFC, tem lá na escada do prédio de engenharia química. 2 alunos se formaram em 92,1. Que é setembro, devido às greves e tudo mais. Mas não sem tirar o conteúdo, nenhuma dificuldade. Não, tem disciplinas bem difíceis, que envolvem cálculo, física, e as próprias disciplinas de química, tem disciplinas de química bem cruéis. Mas inorgânica da vida que a gente faz, mas orgânica da vida que são puxadas, sem contar as físico-químicas que são bem. Uma disciplina bem legal que a gente faz é analítica. Analítica são disciplinas boas. Só que na engenharia química pouco a gente faz analítica. A gente faz mais físico-química, orgânica não. Porque lá a gente passa para a parte de projetos. Para a parte de projeto a gente não se preocupa com análise. A gente já recebe esse dado e a partir desse dado a gente vai trabalhar. Mas quando eu fiz a graduação em química, eu tive que fazer analítica. As dificuldades existiram? Todos os cursos têm, e as dificuldades às vezes estão associadas à sua formação individual e o mesmo aspecto de você ter que estar estudando sempre, né?
Não deixar acumular, porque às vezes quando você acumula matéria, vai aparecer dificuldade. Não que a matéria seja difícil, mas pelo volume de matéria que você tem aqui. Mas se o senhor fosse dizer as dificuldades iniciais entre esses dois cursos, Engenharia Civil e Engenharia Química, qual foi o que teve mais dificuldade para o senhor? Mais dificuldade? Talvez seja quando eu entrei na Engenharia Química, porque eu não entrei já no meu semestre, né? Estou fazendo muita disciplina fora do meu curso, com as turmas menores de outros cursos. Então o enfoque às vezes não era para Engenharia Química, era um enfoque geral, ciência. Aí você fica um pouquinho. Em 2 semestres você fica um pouquinho perdido, assim, mas dá para caminhar. Em algum momento você já pensou em desistir ou trocar de curso? Se sim, o que foi que fez com que o senhor não desistisse? Desistir não. Talvez mudar mais o foco, né? Em vez de estar tanto no ensino, partir mais para a pesquisa. Não mudasse nesse aspecto, partir mais e entrar um pouquinho mais para a área de alimentos, em vez de estar só na área mais química depois. Mas o que fez o senhor querer mudar, por exemplo, o foco? Alguma razão específica? Vamos lá. Eu já tenho 25 anos de ensino, né? Eu já tenho um cansaço aí nas costas. Aqui não, porque 16 aulas, mas quando eu trabalhava nas escolas particulares era 60 horas por semana. Era de domingo a domingo. Eu chegava em casa só domingo à tarde e um pedacinho da noite. Aí segunda-feira começava tudo novo. E isso quando não tinha prova para painel. Teve tempo que eu tinha 29 turmas de segundo ano, 29 pacotes de prova para painel. O senhor sempre ensinou ensino médio? Eu adoro ensino médio. Tem gente que não gosta, não, mas adoro ensino médio. Olha, imagina a troca de geração da minha com vocês que estão chegando. Isso é muito prazeroso. Ver vocês tudo aguçar, querendo informação. Eu sei que tem vários colegas que vão responder, não, eu prefiro ensino superior, eu prefiro ensinar da licenciatura, não, eu prefiro ensino médio. Porque a minha formação sempre foi de ensino na parte de ensino médio. Não que a licenciatura não seja legal, mas é muito cômodo, né? É cômodo você dar uma palestra para cientistas, mas é difícil você ministrar um conteúdo para adolescente. Não tem desafio. Até o linguajar, você tem que se adaptar ao linguajar. Não tem como você chegar em um adolescente e sair não, tem coisas que você tem que escolher a palavra correta para falar. Porque às vezes ele não tem um vocabulário que vai adequado. É o vocabulário científico. Se for entrar só com palavra científica, tem um bocado de gente olhando para mim e botar. Sem entender nada. Mesma coisa que um peixe fardado. Qual área da química o senhor mais se identifica e por quê? Da química? Sim. Como eu falei, tem a parte de alimentos, mas também a parte orgânica. Não que a físico-química não seja legal, mas uma que eu poderia dizer não inorgânica. E quais são os seus objetivos dentro da química daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu vou estar bem pertinho de me aposentar, então já seria começar a fazer um novo curso para caminhar o futuro. Que eu já falei no início da entrevista, acho que é mais nessa área de gastronomia. Mas não no sentido de ser um culinarista, nem ser um gastrônomo, mas tentar entender a produção de um alimento a partir do conhecimento da química. Associado a dois cursos que são tecnicamente... Não, são interligadas e um explica o outro. Não, mas o outro não consegue explicar um. Exatamente. A química talvez consiga interpretar boa parte do que se ocorre em formação de um alimento em si, mas a gastronomia não consegue entender muito parte das complexidades que existem na química. O senhor pode falar pra gente como foi sua trajetória até se tornar professor de química do IFCE? Vamos lá. Eu fiz meu ensino fundamental na escola da SENEC, lá em Fortaleza. Aí nos anos 80, meu pai foi transferido, a gente foi morar no Acre, fui estudar no Colégio de Padre. Veja, SENEC, Colégio de Padre. Aí em 82 eu fui para Brasília, fui para o Colégio Militar. Aí fiquei no Colégio Militar até terminar o terceiro ano. Então já tem 3 visões de educação diferentes. Aí entrei na universidade, primeiro passei na universidade particular, então fiz 6 meses na Unifor e depois fiz toda a minha formação em escola pública. Foi Engenharia Química na UFC, Física e Química na UES. Só? Aí voltei para a Unifor para fazer pós-graduação, que foi na Engenharia de Petróleo. E a pós-graduação
com os títulos maiores, que é mestre e doutor que eu estou almejando agora, são na universidade pública que é a UFC. Mais alguma coisa da pergunta? Aí eu trabalho 18 anos como professor de ensino médio e de Olimpíada e preparação para a turma ITA nas escolas particulares de Fortaleza. E aí passo no concurso do IFRN em 2011. Agora vou fazer 12 anos, né? Aí trabalho 8 anos lá e desde 2018 eu estou aqui no IFCE. Vim redistribuir, troca. Um colega daqui foi para o de lá e eu vim por aqui. Já passei por alguns campos, acho que eu falei para vocês. Macau, no Rio Grande do Norte, Apodi, aqui no Cerrado do Tabuleiro, Quixadá e agora estou em Aracati. Mas já dei aula para Calcaia também. Porque lá tem um curso de petroquímica, uma demanda de professores na área está pequena, algumas disciplinas eles não conseguem ofertar, e eles chamam a gente para fazer cooperação técnica. E no semestre passado eu estava lá. Há quanto tempo o senhor leciona e o que faz para chamar a atenção dos alunos a estudarem química? Vamos lá, desde quando eu leciono. 95. Opa, não, é 95. Então dá o quê? 5, 28 anos, né? Quase Tá faltando. Também chegando na idade dos pais de vocês. E chamar a atenção é aguçar a curiosidade. A gente só aprende as coisas sem ter curiosidade para ir atrás. Ainda o primeiro dia de aula de lá de vocês do laboratório, que decepção. Já estavam tão saturados no laboratório, não queriam mais. Já. Como não? Fiz segurando. Botei a roupa em vocês, rasguei as batas de vocês. Fiz tudo isso, aí vocês adoravam. Qual o maior desafio para ensinar nessa área? É se atualizar no conhecimento. Porque é uma ciência que está constantemente evoluindo. Então tem muita coisa que a gente sabe que tem no livro, que a gente tenta colocar o que tem no livro, mas trazer que aquilo não é a verdade absoluta. E essa absoluta, claro, vai demorar um tempo para chegar no livro, mas que existe uma justificativa melhor para a gente entender certos conceitos. No seu ponto de vista, as formas de emprego que usam a química, como laboratório, de produtos de maquiagem, perfume, limpeza, entre outros, tem aumento mais se mantido ou mantido a mesma taxa ou reduzido? Olha só, o mercado tem uma retração devido ao crescimento econômico do próprio país, né? Então ele tem uma retração da demanda de emprego. Mas todo país que busca crescer, as indústrias que crescem com mais velocidade são as indústrias químicas. E esse crescimento busca profissionais de qualidade. Então o profissional de qualidade, ele vai ter sempre mercado. Não que os outros não tenham, mas vai ser mais difícil eles alcançarem ou almejarem algum emprego. E a diversidade, você tem que ser um bom profissional de química, tem, mas você tem que ter outras habilidades que o tornem um candidato preterido pela empresa. Você tem que fornecer algo a mais, não somente conhecer química. Caso não fosse profissional na área da química, o que seria? Eu tive a oportunidade de ser militar, né? Não quis. Vamos lá. Engenheiro civil, talvez. Não me identifico muito, não. Mesmo dando palpite em tudo que é obra, não. Vai. Conte-nos sobre uma aula inesquecível. Pode ser como professor ou como aluno. Ó, na química a gente tem vários momentos, tá certo? Mas eu acho que o momento mais enriquecedor, talvez, para vocês, seja a contribuição de aula de campo. Como assim? Tive a oportunidade, como aluno de engenharia química, durante o curso, a gente visitar várias indústrias e ver várias realidades diferentes daquilo que a gente aprendia em sala de aula. Então, a visita de campo, levando vocês para uma indústria, para uma empresa, o que seja, faz com que vocês aumentem o despertar pela química e a vontade de se formar e trabalhar na área. Porque às vezes quando a gente fica só em sala de aula, fica um negócio meio abstrato, né? Quando a gente vai para o laboratório já melhora um pouco mais. Quando você sai daqui dos muros do IEF, você passa a visitar uma empresa, aí você vê que aquilo que você está estudando tem uma finalidade.
Então, a visitar e ter aula de campo foi uma das grandes mudanças, o pulo assim na atração para ficar dentro do curso. Já deve ter presenciado algo inusitado, engraçado ou até mesmo perigoso. Relate o que mais lhe marcou e por quê. Perigoso quando eu trabalhava na indústria de resinas, a gente, num dos procedimentos lá, a gente tem que fazer a carga de um reator e o operador, inadvertidamente, ele acrescentou uma matéria-prima que tinha água no ambiente que estava aquecido. O que é que acontece? A água muda de fase, de estado líquido para vapor, aumenta de volume muito rapidamente. Então aquele reator transbordou com o material que estava lá dentro. E esse operador se queimou todo. Então, não que ele não tivesse, que ele tivesse culpa, mas o procedimento ele era para ter uma certa segurança maior. Era uma adição, depois virou uma rotina, que você tinha que resfriar primeiro para você fazer a nova adição dessa matéria-prima que tinha muita água na composição. Você adicionava devagar e agitando ele devagar para poder funcionar. Como se fosse assim, um acidente que gerou um procedimento depois, né? O que o senhor mais gosta de fazer no seu cotidiano fora do ambiente de trabalho? E o que isso se relaciona com o seu trabalho na área ou como professor? Eu gosto muito de foto. E gosto muito de mídia social, só que é uma parada. Estou fazendo os exames aí e tudo, eu vou me isentar para ficar fora assim uns 12 meses. Para depois voltar. Conteúdo no Instagram. Mas eu estou postando algumas coisas de vez em quando são dados mais importantes eu coloco. Só para ver se o pessoal curte alguma coisa, fazer algum comentário. Mas o povo não se engana, só faz curtir. Vale uma pergunta, né? Mas só botar uns quiz lá para ver se o pessoal se desperta. Mais algum? Aproveitar, né? Divulgar o @Regis_Chemist, quem quiser, né? Entra lá, tem muita coisa guardada lá no feed. Corta essa parte. E nos estados eu acho que tem também os stories perfeitos que estão salvos lá nos favoritos, tem umas coisinhas legais. Mas dentro do curso de vocês tinham umas que eu botei no ano passado, para a turma do outro ano, do segundo ano. E toda a turma que vai para o laboratório bota as fotos lá, né? E assim, foi para o laboratório, né? Eu passei por essa etapa. Então, quer dar mais alguma contribuição final? Quer falar alguma coisa? Eu espero, né, que quem nos assiste tenha contribuído para despertar um pouquinho mais de conhecimento ou que tenha criado mais necessidade de conhecimento. Porque essa necessidade de conhecimento é de contato com a gente, que é professor da Rede Federal, né? Professor aqui do primeiro ano com as meninas das disciplinas, que a gente possa trocar mais conhecimento. Então, obrigada pela sua participação, nós agradecemos muito. Tá certo. Eu serei imparcial na hora de avaliar o grupo de vocês. Você pode cortar. E esse foi o podcast.